E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui na área. Queria falar hoje sobre o caso que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, sobre sua possível apreensão do passaporte, tá? Então o caso, ele está envolvendo o pedido do Alexandre de Moraes, tá? Ministro do Supremo Tribunal Federal, para a apreensão do passaporte do Eduardo. E foi um dos recentes capítulos, sabe, da política. Por quê? Porque ele solicitou a Procuradoria-Geral da República e ela foi encarregada de analisar o pedido. E essa ação, na verdade, é uma resposta à notícia crime apresentada pelos deputados do PT, o Lindenberg e o Rogério Correia. E eles estão acusando o Eduardo de incitar ataques ao STF junto a políticos norte-americanos. E acho que como o Moraes já tinha gravado um vídeo pedindo ajuda para os deputados, senadores, né? Porque ele viu que o cerco está fechando para ele. E ele é um nome polêmico, tá? Da política brasileira. E ele tem sido a figura central das disputas envolvendo a oposição entre o governo e o Bolsonaro. Mas ele está nesse papel porque ele quis, ele comprou essa briga para ele, claro. Sempre tem alguém mandando, controlando. Na época do Biden era mais fácil, que várias organizações dos Estados Unidos financiavam palestra deles, viagens, mas tudo isso a gente vai descobrir logo logo, tá? E o Eduardo, como todo mundo sabe, né, ele é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele reagiu de uma forma contundente, tá? Denunciando o que ele chama de jogo combinado entre a PGR, o PT e o ministro Alexandre de Moraes. Ele acredita que essa movimentação é uma tentativa de afastá-lo do cenário político, principalmente no que diz respeito à presidência da Comissão de Relações Exteriores, cargo que lhe foi atribuído recentemente. A ameaça à apreensão do seu passaporte, que com certeza dificultará suas viagens internacionais e ações diplomáticas, está gerando fortes críticas e divisões, tanto aqui no Brasil quanto fora dele. Se você der uma olhada, por exemplo, no X, você vai ver, tanto os políticos lá de fora já sabem do caso, tá? Já estão debatendo, e aqui no Brasil também, você vê os apoiadores, os não apoiadores, os intergalácticos, eles são a favor, na verdade assim, os de esquerda, que é mais que prende todo mundo, mata todo mundo, na verdade é isso. Os intergalácticos, eles estão assim, são a favor, mas não querem falar muito, porque não querem perder nenhum apoio, tá? Então a gente tem aí que os que são contra, por motivos óbvios, né? Porém, o pedido de apreensão não é o único episódio que tem gerado essa polêmica sobre o STF e suas ações, tá? A gente já sabe que o STF está passando dos limites faz muito tempo. O próprio ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele também se manifestou contra essa possível medida e chamou ela de constrangedora. E vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes já havia tomado uma decisão semelhante antes. Em janeiro de 2025, ele manteve a apreensão do passaporte do Bolsonaro e impediu ele de comparecer à posse de Donald Trump, no mesmo contexto das tensões políticas e nas acusações contra o ex-presidente. E fica com esse joguinho aí, só para ir judiando da pessoa. Mas tem mais, né? Porque além disso, o STF também tem sido alvo de várias críticas, não só pelo caso agora do Eduardo, mas também pela sua atuação em outros momentos. Que nem o Elon Musk, que é o dono do X, ele levantou a hipótese de que o STF teria interferido diretamente nas eleições de 2022, posicionando-se contra o governo eleito. Mas de fato as ações do STF
como ameaça de prisão a jornalistas e figuras públicas ligados à oposição, elas foram criticadas por muito como tentativas de silenciar vozes contrárias, mas não só isso, tá? A ameaça também é considerado crime, tá? E ainda mais por jornalista, figura pública, que o trabalho dele é falar. Quando você ameaça ele, eles ficam com medo de falar, publicar, ligar para alguém, alguma fonte. Então automaticamente a pessoa não está nem trabalhando com medo, tá? E tem outro episódio também controverso que envolveu o congelamento das contas do Starlink no Brasil, a empresa de Musk. Após um impasse, né, com o governo, mas não é só com o governo. Também tem o STF que queria os dados de algumas pessoas, né, queria o banimento da conta. E o ex perguntou, né, mas qual crime que essas pessoas cometeram? E eles não falam. Entendeu? Ele só fala assim, ó, faz isso que eu tô mandando. Aí o X não quis fazer. O que ele fez? Bloqueou o X e meteu uma multa. Aí o X falou, não vou pagar. Aí ele foi lá e congelou as contas do Starlink, que é uma outra empresa, sabe, que tem outros acionistas, para poder pagar a conta do X. Você vê que loucura? Só que quando é o pessoal da Lava Jato ou outras coisas de corrupção, eles não fazem isso. Como o próprio caso da Americana, as fraudes bilionárias. Então é uma coisa pensada, é uma oposição que ela está fazendo assim, ó, nós precisamos destruir a direita ligada a Bolsonaro. A direita intergaláctica nem tanto, mas nós precisamos destruir essa direita. Então eles estão usando a criatividade, usando a coerção, usando a ameaça, usando calúnia, usando intimidação. Para quê? Para poder destruir essa direita e ir colocando medo nas outras pessoas. Então, peraí, se eu não sei para onde eu vou, esse lado aqui tá ruim para mim, então deixa eu ficar aqui no centro ou pegar a esquerda, né? Porque, não sei se vocês lembram também, aquele caso da falsificação dos documentos do Felipe Martins, que era um assessor de Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Que foi o quê? O objetivo deles era prender ele, tá? Então eles precisavam criar alguma coisa errada dele, uma fuga, para poder prender ele. Só que é o seguinte, esse caso dele é muito complicado, porque eles falaram que ele fugiu para os Estados Unidos. E ele não fugiu, ele não foi para os Estados Unidos. E isso foi provado tanto pela companhia aérea, quanto pelos dados do GPS da operadora dele, que ele não saiu. Mas aí eles forjaram que uma entrada dele nos Estados Unidos para usar isso como ponte para poder prender ele, forçar a delação, investigar, invadir a casa, sabe, vasculhar a vida inteira dele. Mas qual que é o problema disso? Porque fizeram um crime lá nos Estados Unidos. Alguém lá que falsificou essa entrada. E isso já está na mão do Musk, do Trump. Então, quer dizer, a USAID pode ter algum caso envolvido. Então o STF que fica esperto. Mas eles não vão querer pegar só o pessoal do STF, tá? Vou dizer assim, mais genericamente. Porque você tem secretários, os ministros do STF têm secretários, tem os procuradores da polícia, tem os delegados. Então todas essas pessoas que foram envolvidas em crimes com ditadura, porque você faz o que eu estou mandando e acabou, tá? Tanto que agora a gente vê o caso dele lá nos Estados Unidos, querer que a empresa Rumble bloqueasse o canal acho que foi do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos e parasse de monetizar ele lá. Então quer dizer, o negócio já perdeu o rumo. Ele não dá um passo atrás, ele sempre trucam ele dá 6, dá 9, dá 12, mas o Zap vai cair. Beleza? E nesse emaranhado de decisões dele, só está aumentando a polarização no Brasil. Mas eu vou ser sincero, polarização é boa, tá? Eu vejo sempre o pessoal criticando. Eu acho que se a gente não tivesse polarização, que seria ruim. Porque polarização é vários lados. Entendeu? Cada um do seu lado. Se fosse todo mundo unido, quem ia mandar nas coisas erradas? Ah, tá todo mundo unido. Quem ia denunciar as coisas erradas que um lado ou que o outro faz?
Então quando você vê alguém falando, chega de polarização, não cai nessa não, tá? Porque na China não tem polarização. Na Coreia do Norte não tem polarização. Olha lá. Só que só tem um lado. Em Cuba não tem polarização, beleza? É que fica uma palavra assim que o pessoal demoniza ela e às vezes a gente nem sabe o real significado dessa palavra. Mas é isso então, vamos ver o que vai acontecer. O Eduardo está lá nos Estados Unidos, está trabalhando, está conversando, já foi visitar o governador de Oklahoma, está com senadores, deputados. E o que ele está fazendo? Ele está conspirando contra o Brasil? Não, não. Ele, como ele foi indicado para a presidência da Comissão de Relações Exteriores, ele está fazendo o papel dele, que é viajar, manter uma boa relação com os outros países, só que nesse caso a gente não pode esquecer tudo que aconteceu de errado do STF juridicamente no Brasil, tanto com a empresa X, ou com a empresa a Meta, porque às vezes a gente não sabe, mas eles recebem várias convocação, intimidação, eles foram obrigados a fazer várias coisas para o STF nos últimos anos. E isso eles relatam lá nos Estados Unidos, tá? Onde é a verdadeira filial deles. E com certeza lá eles levam isso para os juízes, para os deputados, para os senadores. Ó o que eles estão mandando a gente fazer no Brasil, que foi o caso que o Zuckerberg confessou. Porque antes do Trump ganhar, ele confessou que o Biden estava pressionando ele para bloquear coisas sobre Covid, vacina, sabe, aqueles estudos que a máscara não serve de nada, aquela entrevista do Fauci dizendo que a distância social ele inventou da cabeça dele, 2 metros, não tinha nenhum estudo, que mandaram bloquear as coisas sobre ivermectina, cloroquina, para as pessoas piorarem, irem para o hospital, aí gasta mais coisa no hospital, entuba mais gente, morre mais gente, essas coisas. É isso que eles fazem, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que o Eduardo continue lá trabalhando, mantendo boas relações e denunciando as coisas erradas aqui. Porque infelizmente o Brasil está cada vez pior. O crime só aumenta, insegurança, tá? Todo dia a gente vê casos de latrocínios. E isso não pode mais continuar não, porque nós temos um país grande, rico, e nós precisamos dar a volta por cima. Nós precisamos aí de um congresso, tá? Uma Câmara dos Deputados, Senado, STF, que realmente pensa no Brasil, e não pessoas financiadas por grupos lá de fora, beleza? Esse era o vídeo. Fiquem com Deus, comentem, curtem, compartilhem.